Fala, bitolados! Bom dia! Dia! Como é que vocês estão? Quinto dia de desafio, bitolei. Ó. Quem aí conseguiu cumprir o de ontem? Como é que foi? A gente tá muito feliz, ó, muita gente evoluindo. São coisas que vocês já faziam? Conta pra gente, vocês nunca fizeram nada dessas coisas que a gente tá falando? A gente, de verdade, a gente sabe que a gente propõe aqui várias coisas pra vocês. E a gente tava percebendo que muitas pessoas falam, não, é isso mesmo, ó, legal, não sei o quê, mas não executavam. E né? agora o pessoal tá fazendo. Agora, né? Tem várias pessoas que estão executando, estão sentindo dificuldade, mas estão evoluindo. Vem pra cá, cachorrada. Fica quieto, vocês. Que coisa feia é essa? 7 horas da manhã. Ah, difícil. Difícil, então, mas é difícil, mas normalmente, gente, o que é difícil dá resultado. Não é verdade? E vai ficando mais fácil, tá? Vocês estão na fase mais difícil. Quem está começando a fazer agora sempre vai encontrar um bloqueio inicial. Esse treino que a gente falou de interpretação de texto é algo que vai ficar uma habilidade natural de vocês. Que bom. Né? Vai ficar natural. Por exemplo, a Alessandra Sibeli mesmo aqui, ó, mandou mensagem pra gente. Já estou aprendendo demais, eu já estava fazendo. Ela falou que conseguiu ontem repetir a legislação e sentiu que a velocidade dela praticamente dobrou, porque ela já tinha lido antes. E é esse o processo que a gente quer mostrar para você. Tá bom? Não consigo terminar no mesmo dia. Não tem problema, Ana Lúcia. O importante é você conseguir fazer, ficar firme e não desistir. Não conseguiu terminar ontem? Beleza, termina hoje. A gente às vezes fica se sentindo muito culpado, né? Quando estuda. Se comparando com pessoas que estão já estudando há mais tempo quando também. Quando a gente põe uma meta pessoal e não cumpre, dá aquela sensação de, putz, sério que eu não consegui? Mas não deixa que esse sentimento faça desistir. Porque vai ter dias que você vai estar doente, vai ter dias que você não vai estar bem. Vai ter aqueles dias que você fala, meu Deus, hoje eu não rendi nada. Você só não pode desistir, né? E vai ter dia, inclusive, ó, dando um papo reto para vocês, você vai estar totalmente preparada e esse dia que você vai estar ruim, vai ser o dia da sua prova. Isso acontece. Isso acontece, tá bom? Por isso que a gente fala que é tão importante você prestar outros concursos e ter uma estratégia que diversifique suas oportunidades de concurso. Porque, mano, merda acontece. Eu já tive caganeira, eu já contei isso em vídeo do YouTube. Eu já tive caganeira em dia de prova. E me fez mal pra caramba, pô, eu tava preparado para aquela prova. Entendeu? Então, essas coisas acontecem, só que você precisa aprender a continuar. Tenho certeza que se você continuar, ó, sei lá, talvez você demore 2 dias para ver todo o conteúdo. Beleza, você tá gastando mais tempo tentando interpretar, tentando entender todo o conteúdo plenamente. E eu tenho certeza que quando você terminar esse conteúdo, mesmo que seja em 2 dias, quando você começar a revisar, a reler esse conteúdo, da próxima vez vai ser um dia só. Vai ser mais fácil. Depois vão ser algumas horas. E, cara, ó, alguém tá falando aqui, ó, ontem, enxaqueca me atrapalhou. Pô, a gente quando começou a ficar em casa aqui, eu ultimamente desacostumei de trabalhar em casa. Meu Deus, segura esses cachorros. Peraí, eles desceram já. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? O que eu tava falando? Até perdi o que eu tava falando. Que eu tava falando? Você teve dor de cabeça. Tá. Você então, acostumado a ficar mais em casa. Porque quando a gente tem essa mudança de rotina, é muito fácil você ficar cansado, você ficar perdido, tá bom? Inclusive, ó, queria dar um toque para vocês aqui antes de começar o desafio, porque é uma realidade que está atrapalhando todo mundo. Essa quarentena, eu acho que está atrapalhando muito pela falta de planejamento, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar sem sair de casa, com tudo fechado. O que eu estou fazendo pessoalmente, que a gente está fazendo aqui para começar a resolver esse problema? A gente colocou metas curtas, metas semanais. Por exemplo, o desafio é um desafio de 1 semana. Você está conseguindo cumprir isso porque, pô, é 1 semana. Você sabe que até o final desse desafio você vai estar nessa situação. Então, não faça um planejamento necessariamente assim, de 2 meses. 2 meses a gente não sabe se vai estar de quarentena. Você não sabe como que vai mudar depois na sua rotina. Vai de 1 em 1 semana. Coloca objetivo semanal. Por exemplo, a gente colocou o objetivo aqui, ó, vamos fazer o desafio, no tempo extra eu estou terminando o livro. E está dando certo, já terminei, porque eu coloquei metas curtas. Então, nesse momento, faça metas curtas e, claro, o desafio vai ajudar vocês. E a gente sabe, né, que tá em casa, muitas mulheres aí têm filho, têm marido, acaba tendo que fazer as coisas também. O tempo não fica só para estudar 24 horas. Sim. Aí você combina com o marido, ó, hoje eu faço almoço, amanhã você faz e vão se revezando, entendeu? Isso, e põe recompensa. O que a gente faz ultimamente? Fizemos o que tem que fazer no dia, aquilo que a gente programou, por exemplo, o desafio. Cara, põe uma recompensa de você, sei lá, assistir um negócio na Netflix. A gente está fazendo isso. Breaking Bad, já terminamos 2 temporadas. Isso, porque aí você se sente feliz. E isso daqui, ó, se você
já leu a aprovação ágil a versão completa, é o ciclo do hábito. Você faz aquilo que tem que ser feito e se recompensa com alguma coisa que seja muito do seu interesse depois. No caso aqui, como a gente está trancafiado, pode ser a Netflix, pode ser alguma coisa que você goste de verdade, tá bom? E bora pro desafio de hoje, ó. Ontem a gente falou da importância da lei seca, que Constituição. É o conteúdo que mais vai cair em qualquer concurso. Isso daqui, ó, invariavelmente, todo concurso vai pedir lei seca. Só que você precisa aprender, agora eu pego ele, eu vou pegar ele, que é o terrorista, ele que faz a bagunça. Você precisa aprender que não é só a lei seca que vai cair na sua prova necessariamente, depende do perfil de prova. Você precisa aprender a se adaptar ao que a prova vai exigir de você, tá bom? Isso que é o mais importante. Por que a gente fala tanto de lei seca? Porque a lei seca, a gente percebe que, 90% das disciplinas de todos os concursos tem conteúdo baseado na lei seca. Mas e aqueles 10%? Vai fazer diferença também você se preparar para aqueles 10%. E existem alguns padrões em concursos, tá? Aqui, claro, eu estou falando para a galera, principalmente que está começando a estudar, que ainda não percebeu isso. Normalmente, direito administrativo, para concurso de nível médio até, pede doutrina. Tem vários tópicos lá que são puramente doutrinários, que você nem vai encontrar legislação sobre o tema, mas são temas batidos. Só que aí, quando bate na doutrina, talvez você fique perdido, porque, cara, beleza, né? Tá pedindo doutrina, mas o que é doutrina? Cara, tem centenas e centenas de livros de direito administrativo, o que eu vou fazer? Como que eu vou estudar isso? A mágica é você pegar aquela disciplina, aquela doutrina que é a referência na área, que é o que a banca vai olhar ali, que vai falar, puta, esse daqui, essa é a minha referência. Então eu vou fazer questões pensando nela. Tá? No caso de direito administrativo, a gente já falou para vocês que atualmente é o livro da Di Pietro. Esse livro é o livro que eu recomendo que vocês tenham como núcleo de estudo se for estudar doutrina. E claro que o nosso resumo do aprovação ágil, quando a gente faz para qualquer disciplina que exige doutrina, a gente faz o resumo baseado no livro da Di Pietro e no livro do Eli também, que é uma das grandes referências. Que antigamente era a grande referência e ainda tem muita influência nas provas. Então é essa lógica que você tem que fazer. O ideal é você... E claro, gente, ó, o livro da Di Pietro, se você pegar, é um livro tipo isso daqui, ó, gigantesco, maior que esse na verdade. E você não precisa estudar tudo para o seu concurso. Isso é surreal, principalmente aqui eu estou falando para nível médio. Existem alguns pontos ali que você tem que ter dominado na sua cabeça, fundamentos. Mas interpretação de texto você vai destruir na prova, tá bom? Então você precisa, primeiro, entender os limites do edital. Pega a primeira missão que a gente deu aqui, qual que foi? Pegar a última edital e a última prova. Agora você vai ter que dormir abraçado com o conteúdo programático daquele edital. Direito administrativo, você vai olhar todos os tópicos que tem ali e quando você tiver dúvidas, na hora de executar a missão do desafio que eu já vou passar para vocês, você vai olhar dentro do nosso conteúdo, do nosso resumo de direito administrativo, que já tem isso, dentro da doutrina que seja referência, tá bom? E claro, se você não tiver condições de adquirir esse livro da Di Pietro, você pode procurar alguns outros mecanismos de pesquisa. A gente tem que se virar com o que a gente tem. Mas se você tiver condições, pegue o livro da Di Pietro para pesquisar sobre doutrinas, tá bom? Ó, quais concursos costumam cobrar doutrina? Não existe resposta para isso, praticamente todos. Depende. Em direito administrativo. Depende do concurso, depende do cargo. Cara, não existe uma resposta simples para pergunta como essa. Você precisa ser muito específico se você quiser ter resultado. Pega isso que a gente falou aqui no primeiro desafio. Último edital e última prova do concurso. Só assim você vai descobrir. Se você for fazer o concurso, por exemplo, do TJ São Paulo, não pede. Para escrevente, não pede. Não existe, cara. Não, olha o histórico das últimas provas. Não pede. Não faz sentido você estudar para esse caso. Só que aqui a gente está falando principalmente para pessoas que estão estudando para TJ Rio de Janeiro, TJ Santa Catarina, TJ Militar de Minas Gerais. São os 3 concursos abertos agora, que o TJ do Rio de Janeiro e o TJ de Santa Catarina pede doutrina, tá bom? E também estamos falando para pessoas que vão aproveitar outras oportunidades de concurso que invariavelmente vão ter que bater de frente com a doutrina de direito administrativo e em TJs normalmente também de direito penal. Beleza? E agora... Cadê? Abre aqui o desafio. Desculpe. Agora, o que você pode fazer
para diminuir esse trauma, que muitas pessoas têm muitos traumas, principalmente quem não é formado em direito, não está acostumado a pegar um livro totalmente técnico de direito, como se fosse um livro desse daqui e falar, não, só isso daqui cai na prova. Às vezes você nem entende a linguagem, e isso daqui você vai primeiro resolver com o nosso treino de anteontem, lembra de interpretação de texto? O que eu proponho para vocês quando você encontra esse tipo de dificuldade e que vai te ajudar demais em disciplinas muito amplas como essa? Engenharia reversa. Lembra que eu falei que a engenharia reversa é uma ferramenta universal para você enfrentar qualquer dificuldade nos estudos? Cara, faça engenharia reversa de direito administrativo, tá? Porque invariavelmente vai cair no seu concurso. E é esse o nosso desafio de hoje. A ideia é que você faça, se você está começando os estudos, você vai fazer pelo menos 30 questões de direito administrativo usando a engenharia reversa. Ou seja, você não vai fazer 30 questões e acabou. E acabou, sabe? Não, errei, foda-se. Olhando alternativa por alternativa. Transformando. Pô, um exemplo simples, você está estudando, sei lá, administração direta e indireta. Aí você descobre qual alternativa que é certa e faz a questão como se fosse fazer uma prova mesmo, primeiro, certo? Tenta acertar, aí você vê, putz, errei. Por que eu errei essa? Pô, aí você olha no enunciado lá, a empresa faz parte da administração, a empresa pública faz parte da administração direta. Essa está errada, certo? Cara, às vezes você nem sabe do que tá lidando ali, mas você olha do jeito que eu ensino para vocês, olha qual que é o tema por trás ali, normalmente em sites de questões, em cima da questão, tem como é que chama? A indexação do tema, que lá fala assim, direito administrativo, organização administrativa, administração direta e indireta. Cara, se você olhar no nosso material e pesquisar lá administração direta e indireta, você sabe que é aquilo que você tem que estudar. Então você fez a questão, você entendeu o que eles pedem, aquilo ali é teoria, é doutrina, e você vai automaticamente estudar aquele pano de fundo, olhar aquele tema do nosso material e estudar. E aí quando você lê o nosso material, você refaz aquela pergunta, aquela questão, transformando o que estava errado em certo. Esse é o melhor treino, cara, você nunca mais vai esquecer. Então você vai ter que ter ou um material ou uma doutrina para ler também junto. Sim. Tá? Porque toda vez que você resolver aquela questão e você descobrir o pano de fundo, você tem que ir lá no material e rebater tudo. Você tendo todo aquele conteúdo. Você tendo material enxuto ou tendo uma doutrina confiável, você ganha muito tempo na hora de fazer isso. Isso faz muita diferença. Se você não tiver, tudo bem, dá para resolver esse problema. O que você vai ter que fazer? Cara, pesquisa na internet, tá bom? Só que aí lembra que eu falei para você fazer aquela paráfrase de um artigo na internet? Lembra do que eu falei do que era importante você olhar? Que você precisava ver quem estava escrevendo aquele artigo? Se você pegar o artigo de um moleque que está fazendo TCC, que às vezes copiou o texto de outro moleque que está fazendo TCC, cara, qual que é a confiança disso? Será que isso não vai te atrapalhar? Vai. Veja sempre Veja a fonte. O autor, tá? Exatamente. Então você pode fazer isso, mas você vai perder um tempo, tá bom? E cara, sempre que você tiver dificuldade em conteúdos como esse, faça engenharia reversa. Faça exatamente isso. A Kathleen está falando, tenho dificuldade de identificar o tema. Então use sites de questões. Os sites de questões vem escrito em cima, assim, tema direito administrativo, aí vem subdividindo. Eles usam os filtros, porque você pode, inclusive, na hora fazer filtros de questões. Por exemplo, você fez sobre essa questão que eu falei, sobre administração direta e indireta. E legal fazer sobre temas que são doutrinários, né? Ato Sim, administrativo. De preferência, os temas, inclusive, que estão dentro do seu conteúdo programático. Quando você fica um expert na sua próxima prova, você lê o conteúdo programático, você está em contato constantemente com aquilo, às vezes você está fazendo, sei lá, questões aleatórias, ou até no filtro mesmo, às vezes acontece de ter algum erro, você olha uma questão que está fora, por exemplo, aparece um negócio lá de consórcio público. Você fala, pô, não tem consórcio público no meu edital. Foda-se, pula. Próximo. Entendeu? Você ganha muito tempo quando você faz isso. Imagina se você não tem essa noção, aí você olha uma questão de consórcio público e começa a se aprofundar naquilo. Aí só depois, cara, às vezes você perde 2 horas tentando pesquisar um negócio que você não conhece. E não vai cair. E não vai cair na sua prova. Você perdeu o dia de estudo. Você entendeu? Então aqui o segredo, a engenharia reversa, quando você domina esses conceitos, é lógico, faz você ser cirúrgico nos seus estudos. Isso vai fazer com que você tenha uma evolução muito grande mesmo. Então, edital em mãos hoje, tá? Sim, tá vendo? Tudo que a gente mostrou para vocês anteriormente, agora começa a fazer sentido. Se você pegou o edital, você leu o conteúdo programático, você pegou a última prova, você fez o simulado, você já tem uma noção do que você precisa aprender.
Quando você estudou a Constituição, tenho certeza que muitos aqui que fizeram isso passo a passo, começaram a estudar a Constituição, pegaram, por exemplo, o artigo lá do Ministério Público e falaram, pô, isso daqui não está na minha prova, então não tem sentido eu estudar. Então vou pular. Então você entendeu o fundamento, você começa a ter muito mais resultado quando você começa a fazer isso. Quando você pegar agora a doutrina, e você vai ver que o livro da Di Pietro é um livro realmente pesado, é um livro doutrinário, técnico, mas se você fez aquele treino que a gente falou de interpretação de texto, você vai começar a dominar ele também. E com a engenharia reversa, você não vai ficar uma única vez lendo o conteúdo. Você vai ler uma primeira vez, depois vai ser igual a lei, gente. Você vai começar a ler de novo. E um atalho para vocês, ó, quem conseguir pegar o livro da Di Pietro de verdade para estudar, percebam que no final de cada capítulo existe um resumo. Tá? E é um resumo relativamente bom. Eu recomendo que na primeira vez que você está lendo, leia tudo, inclusive o resumo, para te ajudar a entender, inclusive para você fazer aquele treino, continuar aquele treino de interpretação. Tudo não, né? Os tópicos só o tópico, isso, só o capítulo, tudo que eu estou falando é o principal, mais o resumo daquele capítulo que cai na sua prova, entendeu? Não leia o livro inteiro. Você não vai pegar o livro de cabo a rabo. Não faça isso. Isso é sem noção, tá bom? Principalmente para concursos bem específicos. Se você está fazendo um concurso de magistratura, aí faz sentido você ler, porque provavelmente vão pedir tudo que está ali. Você entendeu qual que é a lógica? Mas, num primeiro momento, leia tudo do capítulo, a parte principal e o resumo. Depois de um tempo, você vai perceber que só o resumo já é totalmente suficiente. Porque você já sabe. Você já memorizou. Quando você lê o resumo, aquela parte que complementa o resumo já vem automaticamente na sua cabeça, certo? Quem está começando o desafio agora, tem bastante gente começando o desafio aqui pelo desafio 4, o desafio 5º, que é hoje, a gente já está entrando em reta final do desafio. Todos os vídeos estão salvos no feed e você pode e deve começar o desafio, tá bom? O que você faz que eu recomendo que você faça hoje? Faça o desafio de hoje, tá? Dá uma forçada no desafio de hoje. E aí depois você volta e começa a fazer desde o começo, tá? Tenta fazer ele até meio-dia, sei lá, esse desafio de hoje, força a barra aí. E depois do almoço, pega e começa a fazer o desafio desde o começo. Tenho certeza que vai ajudar. A galera falando que é o último dia de inscrição do TJ Rio de Janeiro, e eu acho que é isso mesmo. Agora eu não me lembro se era dia 30 ou 31, mas acho que deve ser hoje. Então, quem quiser aproveitar, faça o TJ do Rio de Janeiro. Ele é perfeito para encaixar essa estratégia que a gente fala aqui. As lives do desafio estão disponíveis todas no IGTV e está no nosso feed, tá bom? Tá bom. Beleza? Vocês entenderam então, qual que é? Então, o desafio de hoje, engenharia reversa de temas doutrinários de direito administrativo. Sempre lendo o tema de pano de fundo das questões. Se alguém... Não tem livro? O que ele faz, Gu? Material enxuto. Não tem livro, não tem material enxuto, o que ele faz? Pesquisa. Se vira com o que tem. Tá bom? Wikipedia, artigos sobre o tema, mas aí você vai precisar tomar aquele cuidado que nós já explicamos aqui no desafio anteriormente. Tá bom? E agora, alguém tem mais alguma dúvida sobre o desafio de hoje? Amanhã é o último dia, então é isso mesmo. Hoje é o último dia para inscrição do TJ Rio de Janeiro, amanhã último dia para inscrição do TJ de Santa Catarina. Gente do céu, nós estamos falando aqui que é muito provável que eles adiem as provas, beleza? Só que adiar a prova não significa que eles vão prorrogar a inscrição. São coisas diferentes. Eles podem fechar as inscrições e depois, dependendo do que acontecer aí, não vai poder ter aglomeração, não pode fazer prova, eles vão mudar só a data e permitir que só quem se inscreveu faça a prova. Então não fiquem confiando que, vamos ver se eles vão prorrogar a inscrição. Eles não vão prorrogar a inscrição, na minha opinião. Pode ser pelo nosso material, deve. Nosso material nosso já é bem... Deve ser pelo material. Já tem um resumo. E claro, no nosso material ainda, olhe lá em Direito Administrativo, quando o perfil de prova é doutrinário, nós colocamos breves recomendações. Inclusive, fazer isso que a gente está falando aqui com base também em livros doutrinários, porque é um treino que vai complementar seus estudos, tá bom? E eu ia falar mais alguma coisa. Se você, por um acaso, está estudando para concurso e já fez recentemente isso, se você tem uma aprovação ágil, que a gente mostra isso em detalhes, se você já viu o vídeo da gente falando sobre isso, tá? Que a gente fala isso, talvez não de forma tão completa igual a gente está fazendo aqui no desafio, tão prático, mas a gente fala sobre isso. Se você já está fazendo isso de direito administrativo e nesse momento acha que não vai fazer sentido você repetir isso, faça, por exemplo, se o seu concurso pedir, é claro, né? Os TJs, alguns têm pedido isso, direito penal. Direito penal, normalmente, em alguns... Aí que vem a mágica de você entender o perfil da sua prova.
Alguns pedem conceitos doutrinários de direito penal, sim. Tá bom? TJs normalmente pedem, TRFs também. Só que você precisa ver o perfil de prova. Por exemplo, se o seu objetivo é o TJ São Paulo, aí não faz sentido. Lei seca. Lei seca. Esse é o perfil de prova. Tá bom? Então você precisa também Mas se for o entender o perfil de prova. Cara, total sentido. TJDF, na verdade, em várias disciplinas eles pedem doutrina. Inclusive, direito administrativo, direito penal. Então, e claro, se você vai fazer TJ Distrito Federal, veja o planejamento. Na verdade, se você escolheu TJ Santa Catarina, TJ Rio de Janeiro, TJM, TJ Distrito Federal, a primeira coisa que você tinha que fazer era pegar e ver o nosso planejamento, porque eu mostro tudo isso na tela, tudo isso em números para você. E vai te dar todo o direcionamento. Esse planejamento, mais o desafio que está acontecendo aqui agora, vai fazer você ter resultado. Pode confiar, tá bom? Então, quem está começando nos estudos, faça o desafio que você, depois de uma semana, você vai conseguir ter resultado. Já vai ter bastante conceitos implementados, vai conseguir andar sozinho aí, tá bom? Doutrina não são as leis? Não, Suelen. São coisas bem diferentes. Tá? Doutrina são entendimentos sobre a lei. São teorias sobre a lei. E claro, eles vão além. Eles, por exemplo, normalmente princípios, às vezes estão explícitos na lei, às vezes estão só na doutrina. São criados pela doutrina, tá bom? São 3 campos na legislação, gente, para quem não é de direito, tá bom? 3 campos. Lei seca, que é o mais importante, é a base de tudo. Doutrina, que são teorias sobre a legislação, que os grandes autores escrevem sobre o tema. E jurisprudência, que são as decisões dos tribunais de juízes sobre a legislação, tá bom? Fala aí sobre o desafio. O desafio já está aqui. A gente acabou de falar, Viviane. Já está disponível também, no nosso site. E eu vou deixar aqui o print da tela, tá bom? Tá bom. Se você está começando, você vai fazer engenharia reversa de direito administrativo de 30 questões, tá bom? Lembrando que engenharia reversa não é só resolver as questões. Não é só resolver questões. Resolve a questão, olha o pano de fundo, vai lá no seu material, lê aquele conteúdo. Beleza? E tem um vídeo de apoio, para a galera que está começando agora. Vai ser legal para você fazer esse desafio. Antes de fazer o desafio, olha o dia 1. No dia 1 tem um vídeo que eu explico na tela como que você vai fazer engenharia reversa, tá bom? Então, se você está começando, pelo menos, eu estou colocando aqui, gente, sempre mínimo, tá? Pelo menos 30 questões com engenharia reversa. Se você já está num ritmo avançado, pelo menos 60 questões. Faça, é um desafio, gente, você precisa se desafiar. Depois que você fizer 60 questões de direito administrativo, você vai sentir um domínio tão grande daquilo que você talvez nunca pensou que ia dominar, que você vai se sentir confiante para continuar os estudos. Não vai nem doer. Se você pegar, às vezes, 60 questões da parte teórica, principalmente de doutrina, claro que talvez você faça questões de licitação, que vai te mandar para a lei 8666, que é a lei seca, e aí você vai ter que estudar a lei seca também, tá? Mas na parte doutrinária, se você fizer 60 questões só de parte doutrinária, de atos, poderes, os cacete, cara, você, às vezes, vai ler tudo o que importa para sua prova. Para sua prova, em um dia, tá? De direito administrativo. E vai fazer muita, muita diferença, tá bom? Então pode confiar, sigam o processo que vocês vão ter resultado. E tudo que você tiver dúvida, a gente vai ficar aqui, disponível nos stories o dia inteiro. Tá bom? Sua dúvida. Tem vídeo explicando um monte de coisa no nosso canal. Procura lá Bitolei, lei seca, Bitolei, esgotar edital. Enfim, você encontra muita informação também lá. Sim. E, claro, estamos à disposição aqui. Acabei de fazer a inscrição para técnico do TJ Rio de Janeiro. Impossível passar começando agora? Não, você tem que começar agora. Impossível é só questão de opinião. Né? Depende de N fatores. Se você tiver ritmo de estudos e entender tudo que a gente mostra aqui, até a data de prova você vai esgotar pelo menos 2 vezes todo o conteúdo da prova. Tem gente fazendo cursinho há 2 anos que não vai conseguir fazer isso. Então, bora. Tempo é relativo, Einstein já dizia, tá? Bom desafio para vocês hoje. Vamos lá, mandem as fotos, os prints aí, quem está conseguindo fazer. Hashtag desafio Bitolei. Marca a gente. Isso. Marca a gente porque aí aparece pra gente, senão a gente não consegue ver. E se você tiver dúvida, mande pra gente, tá bom? Mande porque você às vezes não está só se ajudando. Aproveite que a gente está disponível aqui, a gente tirou 7 dias da nossa vida para ficar disponível o tempo inteiro para o desafio. Não, né? Então, eu estou trabalhando também. Não, mas eu estou aqui o tempo inteiro. A Natasha ainda está de home office e vai ter que trabalhar o dia inteiro. Mas eu estou aqui o tempo inteiro respondendo. A gente já respondeu, sei lá, se juntar desde o começo do desafio, umas 600 perguntas no mínimo. Então aproveitem isso e marquem a gente.
Marquem o @bitolei, manda sua pergunta lá, a gente tira a print e reposta, porque você vai ajudar outras pessoas que provavelmente têm as mesmas dúvidas, tá bom? Então é isso, desafio lançado, meta dada é meta cumprida pelos bitolados. Tamo junto e isolados.